Fala aí, gente. Vamos começar então a trabalhar um pouquinho aqui de porcentagem. Eu vou primeiro fazer uma contextualização histórica muito rápida, só para você saber de onde que vem o nome e tal, porcentagem, né? Ah, Basicamente é o seguinte, né? Em Roma, mais ou menos no ano 9 depois de Cristo, né? Ah, o imperador na época ele cobrava ali dos mercadores um imposto especial. Tinha vários impostos, né? Mas tinha um imposto ali que ele cobrava que se chamava centésimo, né? No que consistia esse tipo de imposto? Ele pegava o valor da mercadoria ali do mercador, né? Aí ele quebrava em 100 partes e pegava uma dessas partes, né? E aí, né, deu origem, provavelmente, né, o que os historiadores dizem, né, que isso aí deu origem à história da porcentagem, da evolução da porcentagem, que passou, lógico, por vários processos, várias linguagens e tal, mas a origem, né, imagino que seja essa aí, tá bom? Agora, outra coisa que é importante aqui é com relação ao nome porcentagem, né? Tem gente que fala que percentagem é o mais correto, né? Palavra percentual. Tem gente que fala porcentagem é o mais correto. Não, na verdade as duas formas são corretas, tá? Percentual vem de percentage, né? Em inglês, que é percentagem. E aí a palavra foi abrasileirando e virou porcentagem, né? A percentual é mais comum em Portugal, né? E porcentual é mais comum aqui no Brasil, né? A gente trabalha mais com a palavra porcentagem do que percentagem, mas as duas estão corretas. Você pode usar, você pode escrever numa prova de segunda fase sem problema nenhum, tá bom? Bom, eu vou começar trabalhando aqui com vocês então a definição, né? Qual que é a definição de porcentagem? Definição de porcentagem é a seguinte, né? Um número por cento, eu vou chamar esse número aqui de P por cento. O que é P por cento? Nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Então, o que é P por cento? É P sobre 100, tá? Isso aqui é a porcentagem, né? É lógico que aqui eu não dei significado nenhum para isso, né? Então, por enquanto eu só disse, ó, porcentagem é uma fração cujo denominador vale o quê? Vale 100, tá? Eu vou pegar aqui dois exemplos para a gente trabalhar, né? Vamos entender aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui duas frações, né? Uma fração 2 quintos e uma outra fração aqui, 1/3. Bom, como eu falei para vocês, né? Se porcentagem é uma fração com denominador 100, a gente pode transformar 2 quintos numa fração cujo denominador é 100 e pronto, eu transformei 2 quintos, né, em percentagem, né, na linguagem percentual. Então eu poderia fazer o seguinte, ó, o que eu faria para transformar 5 em 100? É isso que você tem que pensar, eu tenho que transformar o meu denominador em 100. Uma possibilidade, ou melhor, a única possibilidade, né, é multiplicando aqui por 20. Só que tudo que você fizer embaixo, você vai fazer em cima também, né? Aí multiplicou embaixo por 20, o denominador virou 100. Só que aí você é obrigado a multiplicar o numerador, a partir de cima, também por 20. E aí você vai chegar aqui no que, ó, 2 vezes 20, 40. 40 dividido por 100, então é 40%, certo? A ideia aqui é a seguinte, né? Imagina que numa sala de aula, né? Só para dar um pouco mais de significado para isso que eu estou falando, numa sala de aula você tem ali 5 pessoas, né? Imagina uma escola que tem uma sala de aula reduzida, 5 pessoas, e aí tem 2 meninos e 3 meninas. Aí eu pergunto para você, qual que é o percentual de meninas na sala, de meninos, perdão, na sala, né? Lembra que são 2 meninos? Então o percentual vai ser o quê, ó? É a parte dividido pelo todo, 2 dividido por 5. Qual que é a porção do 5 que o 2 ocupa, né? Então a gente chega aqui em 40%, ou seja, 40% da sala, né, é formado aí por meninos, né? Essa que é a ideia da porcentagem que a gente vai trabalhar bastante aqui hoje, tá bom? Agora, olha só esse segundo exemplo aqui, ó. Eu estou pedindo para você transformar a fração 1/3 na linguagem percentual. Veja, eu acabei de transformar 2 quintos. Como é que eu posso transformar a fração 1/3 na linguagem percentual? Bom, você poderia fazer igual, ou pelo menos tentar fazer igual que eu fiz ali em cima, né? Qual que é o número que multiplicado, o número inteiro, né? Que multiplicado por 3 e que chega
em 100. Você vai encontrar? Não, você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque quando você decompõe o número 100, não aparece fator 3, não é? Então, 100 não é múltiplo de 3, logo não tem um número inteiro que multiplicado por 3, que o resultado seja 100, tá? Então, num caso como esse, que complica um pouquinho, né? O que você pode fazer aqui, ó? Você faz a divisão normal de 1 por 3, isso aqui vai dar 0,3333 pontinhos, né? Que você também pode escrever assim, ó, né? 0,3 com uma barrinha em cima, tá? Mas eu vou deixar ali com os 3 pontinhos mesmo, tá? E aí, olha só, a gente pode pensar assim agora, ó, fiz a divisão, vamos lembrar da definição. Ah, a definição qual que é? A porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. Legal, então faz assim, ó, coloca o 100 aqui embaixo. Só que tudo que você faz embaixo, você faz em cima, certo? O que vai acontecer? Você vai multiplicar em cima por 100, você anda com a vírgula ali 2 casas para a direita, aí fica assim, ó. Né? Opa, deixa eu diminuir esse pontinho aqui, pronto. Aí, agora eu vou escrever, deixa eu tirar o pontinho, na verdade, eu vou colocar assim só, pronto, fica mais simples. Aí, ficou em cima 33,3 dividido por 100. O que é isso? 33,3. Quando eu coloco essa barrinha aqui, eu quero dizer que o 3 vai continuar se repetindo, tá bom? Então, 33,3%, vamos aproximar, aproximadamente, tá? Legal, então a ideia é a seguinte, quando você tiver que fazer a divisão igual nós fizemos aqui, ó, basta você multiplicar o número por 100, tá? Por exemplo, você poderia ter feito isso aqui em cima, ó, 2 dividido por 5. Se você fizesse aqui, ó, 2 dividido por 5, você chegaria lá em quanto? Ó, em 0,4. Multiplica por 100, quanto que dá? 40%. Você não vai ter que ficar multiplicando por 100 embaixo e em cima. Eu só te expliquei o porquê que você pode simplesmente pegar o resultado aqui do número, ó, e multiplicar por 100 e chegar no valor, né, em forma percentual, tá bom? Então, o que explica isso é essa fração aqui que eu coloquei para vocês. Muito bem. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho aqui com o conceito, né? Então, veja, eu dei a definição para vocês, eu falei que P% é P dividido por 100, então o que seria 10%? 10 sobre 100. O que seria 75%? 75 sobre 100 e por aí vai, né? Agora o conceito, né, que eu gostaria que vocês anotassem aí é que, pro não, né? Que a porcentagem é o quê? É a parte dividido pelo todo. Ou seja, é o quanto que a parte representa no todo. Quanto que o 2 representa no 5? 40%, certo? É com essa ideia aqui que eu vou trabalhar bastante com vocês em aula hoje, tá? Se você lembrar dessa definição, desse conceito, né, que porcentagem é a parte dividido pelo todo, tudo vai ficar mais fácil aqui nessa aula, tá? Eu garanto para você, você não vai precisar ficar fazendo regra de 3, né? O pessoal gosta de fazer regra de 3. Aliás, eu preciso falar uma coisa importante sobre isso com vocês, que é o seguinte, né? Quando você está resolvendo um exercício de física que você tem algum percentual ali, ou quando você está resolvendo um exercício de química que envolve percentual, tudo bem, faça a regra de 3 sem medo nenhum. Agora, alguns exercícios de matemática que são específicos do assunto porcentagem, tá? Exercício bom, normalmente você vai ter dificuldade para resolver por regra de 3. Dá para resolver por regra de 3? Dá, não estou falando que está errado, dá para você fazer. Mas eu acho que em muitos casos você vai se confundir e vai errar. E se você tiver em mente que porcentagem é o que a parte representa no todo, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Tenta deixar esse seu vício que você tem com regra de 3 de lado, tá? Vamos tentar utilizar um pouquinho essa ideia aqui, ó. O que é porcentagem? É o quanto que a parte representa no todo, tá? Então é isso que eu quero trabalhar em sala de aula, aqui com vocês, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês um artifício, né, um truquezinho, chame como você quiser, tá? Que vai ser muito útil em algumas continhas aí que vão aparecer, né? O truque
é o seguinte, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, a seguinte conta, eu estou calculando x% de alguma coisa. Lembra que se eu estou calculando x% de alguma coisa, esse d aqui eu vou trocar por multiplicação, tá? Olha só, então x% de um determinado valor p, tá? Isso aqui também pode ser escrito assim, olha que legal, ó. Tá vendo o símbolo de porcentagem aqui? Você pode jogar ele aqui para o P. Você pode mudar, o resultado vai ser o mesmíssimo, tá? Não vai ter diferença nenhuma. Então, x% de P é a mesma coisa que P% de X, certo? Deixa eu te explicar por quê, né? Vamos supor que a gente fosse calcular aqui 13,5%, vou colocar aqui como exemplo, né? 13,5%, olha que valor chato, do valor 50, né? Eu quero calcular 13,5% de 50. Tudo bem, não é uma coisa mirabolante, né? Fazer isso aqui. Dá para fazer, mas o que poderia deixar essa conta aqui mais fácil? Você poderia pensar assim, ó. 13,5% de 50 é a mesma coisa que 50% de P, desculpa, 50% de 13,5, tá? Então, 13,5% de 50 é a mesma coisa que 50% de 13,5, tá? Deixa eu mostrar para você aqui o porquê, ó. O que é 13,5%? É 13,5 dividido por 100. De 50, então, ó, vezes 50. Legal. Aí, olha só o que eu posso fazer. Como isso é uma multiplicação, eu tenho aqui o denominador dessa multiplicação vale 100. Eu vou deixar ele, então, embaixo aqui do 50. Aí vai ficar assim, ó, 13,5 vezes 50 dividido por 100. Ou seja, o que é isso aqui, ó? É 13,5 vezes 50%. E o 50%, valor mais intuitivo que esse, mais batido do que esse, não existe, né? O que é 50%? 50% é metade de alguma coisa, né? Então é mais fácil você calcular 50% de 13,5 do que 13,5% de 50. O que é metade de 13,5? Ah, metade de 13,5 é 6,75, né? Então é mais fácil fazer essa conta aqui do que a outra que apareceria lá, né? 3,5% de 50, tá bom? Então você pode, é lógico, você não vai precisar fazer todos esses passos aqui que eu fiz. Da próxima vez, aparecer uma coisa como essa, é só trocar o percentual de número, tá? Então, por exemplo, apareceu lá para você assim, eu quero calcular 8% de 5. O que eu posso calcular? Posso calcular, se eu quiser, se for conveniente, tá? 5% de 8, tá? Isso aí dá na mesma, então. Muito bem. Agora, eu vou resolver com vocês aqui alguns exercícios, tá? Eu pretendo nessa aula aqui fazer um total de 6 exercícios, são muitos exercícios, mas como eu já disse, eu quero fazer uma aula completa, tá? Eu quero trabalhar aqui os diversos raciocínios de porcentagem. Essa aqui não vai ser a única aula, né? Eu vou quebrar aqui a aula então em 2 raciocínios, né? Os 3 primeiros exercícios eu vou trabalhar mesmo com a definição de porcentagem. Trabalhar essa coisa da parte pelo todo. Os 3 últimos exercícios eu vou trabalhar com um raciocínio um pouquinho mais particular. Lógico, eu vou utilizar a definição para resolver esses exercícios, só que eles são um pouquinho mais particulares, tá? São exercícios aí mais complexos, né? Então, vamos lá. Esse primeiro exercício aqui da FGV coloca para nós o seguinte. Num colégio com 1.000 alunos, 65% dos quais... deixa eu só pegar aqui. Bom, 1.000 alunos, 65% dos quais são do sexo masculino. Todos os estudantes foram convidados a opinar sobre o novo plano econômico do governo. Apurados os resultados, verificou-se que 40% dos homens e 50% das mulheres manifestaram-se favoravelmente ao plano. A porcentagem de estudantes favoráveis ao plano. Então, o que eu sugiro que você faça nesses exercícios que tem muitos dados, né?
De forma geral, você pode fazer assim, e você vai ver que eles são muito parecidos, tá? Vou fazer vários exercícios desse tipo aqui, ó. Eu gosto de fazer desse jeito, eu vou montando aqui uma espécie de um diagrama, um esqueminha, né? Eu vou colocar aqui, ó, primeiro, o valor inicial lá, 1000, né? Tem 1000 alunos. Aí eu vou colocar aqui quantos são do sexo masculino, quantos são do sexo feminino. Então tá aqui, ó, masculino, feminino. 65% dos quais são do sexo masculino. Bom, o que é 65% de 1000, tá? Vou colocar isso aqui, não vou fazer isso toda hora, tá? Pra gente não perder muito tempo, mas para quem tem dificuldade é isso aqui, né? 65% de 1000 é 65 sobre 100, né? Que multiplica 1000, tá bom? Corta aqui, ó, 2 zeros daqui com 2 zeros daqui, 65 vezes 10, né? 650, tá bom? Bom, são 1000 pessoas, eu não preciso nem falar que os outros 35% são do sexo feminino, né? Basta eu colocar aqui, ó, o número 350, né? É o que é o complementar aí em relação a 1000. Beleza. Depois, o que ele coloca lá? Apurados os resultados, verificou-se que 40% dos homens, cuidado, não é 40% de 1000, é 40% dos homens, 40% das pessoas do sexo masculino, tá? Então, nós vamos aqui fazer o seguinte, olha. Olha o que ele fala, 40% dos homens manifestaram-se favoravelmente. Então, eu vou colocar um F aqui de favorável e um NF de não favorável. Olha só, 40% de quanto? De 650 são favoráveis. Eu poderia colocar aqui do lado, mas a gente vai perder tempo só fazendo isso. Mas eu poderia escrever aqui do lado aqui, ó. Se 40% dos homens são favoráveis, os outros 60% não são. Eu poderia escrever aqui, ó, 60% vezes 650. Mas aqui no final ele vai falar dos favoráveis mesmo, então eu nem vou colocar nada aqui, tá? Agora, com relação às mulheres, nós temos isso também, né? Ó, as que são favoráveis ao novo plano do governo e os que não são favoráveis. Quantas mulheres ali são favoráveis? Ó, 50% delas, né? É isso que ele colocou para nós ali no enunciado, ó, 50% de quanto? De 350, tá? Gente, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado em exercício de porcentagem é que não existe coisa do tipo assim, eu ganho um salário de 50%. 50% do quê? 50% de quem, né? A porcentagem, ela tem sempre que estar acompanhado de uma determinada grandeza, tá? Então, por exemplo, aqui, 50% do quê? 50% das mulheres. Aí eu multiplico aqui pelo valor total de mulheres aqui nesse grupo de 1000 pessoas, tá? Bom, e fazendo a continha aqui, né? Se você fizer 40 sobre 100 vezes 650, olha só, 40 sobre 100 vezes 650, aí você pode resolver essa continha fazendo o quê? Corta um zero daqui de baixo com um zero daqui, tá? E corta esse zero daqui com esse zero daqui. E aí você vai fazer aí 4 vezes, né, ó, tá vendo? Sobrou 4 aqui, ó, 4 vezes 65. Isso aqui vai chegar então em 260, ou seja, 260 homens são favoráveis ao plano, né? Agora olha aqui, 50% de 350. Você pode repetir a mesma conta que eu fiz aqui ou lembra aqui que é 50% é metade. Metade de 350, 175. Então nós temos 260 homens favoráveis ao plano, 175 mulheres favoráveis ao plano. Vamos ver a pergunta? A porcentagem de estudantes favoráveis ao plano. Então, peraí. Se ele falou estudantes, não especificou se é homem ou se é mulher, a gente vai pegar o todo, tá? Ou seja, a gente vai somar o total de homens favoráveis com o total de mulheres favoráveis, tá? E vai ver o quanto que isso representa no todo, dentro do 1000. Aí, olha só, deixa eu mostrar uma coisa para você. Se você somar aqui, ó, 260 com 175, você vai obter aqui 435, certo? Você chega a esse valor aí. Bom, aí tem gente que já faria assim, ó, 1000 está para 100%, não é isso? Assim como 435 está para x e acha o valor percentual, fazendo a regrinha de 3. Tem necessidade? Não tem. Presta atenção nessa resolução. Como é que você pode encontrar o percentual?
Basta você pensar assim, ó, qual que é o conceito que eu trabalhei com porcentagem de vocês, viu? Na tela passada, eu disse assim, ó, porcentagem é simplesmente o quanto que a parte representa dentro do todo. Bom, então a porcentagem é o que aqui? Qual que é o nosso todo? Ah, é 1000, porque tem 1000 pessoas. Qual que é a parte? 435. Gente, definição agora. Porcentagem não é uma fração com denominador 100. Então, para transformar em uma dessas alternativas aqui, que estão todas em percentuais, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sumir com esse zero. Como que eu sumo com um zero daqui de baixo? Ó? Como que eu tiro um zero? Se eu colocar uma vírgula aqui. Se eu recuar uma vírgula em cima, né? Como se eu tivesse dividido por 10 em cima e embaixo. E aí, finalmente, eu chego que o percentual, né? Vamos colocar aqui P% mesmo. O percentual vai ser o quê? 43,5%. E aí, concluímos aqui a alternativa A, beleza? Olha só, agora a gente vai começar aqui o exercício número 2. Lembra que eu falei, os 3 primeiros exercícios eles são muito parecidos e é um tipo de raciocínio que cai muito no vestibular, tá? Para você utilizar a definiçãozinha ali de porcentagem. Né? O que vai diferir de um exercício para outro é o nível de complexidade do enunciado. Tem enunciado que é mais chato, tem enunciado que é mais simples e tal. Esse enunciado aqui da Unesp, né? Você tem que tomar bastante cuidado, ele dá bastante informação, tá? Então, o que eu acho que você deveria fazer agora, trava o vídeo, tenta resolver, daqui a pouquinho você olha na resolução, tá bom? Bom, então vamos dar uma lida aí. O que ele coloca pra gente? Uma pesquisa realizada com pessoas com idade maior ou igual a 60 anos, residentes na cidade de São Paulo, publicada na revista Pesquisa FAPESP de 2003, mostrou que, dentre os idosos que nunca frequentaram a escola, olha, presta atenção, dentre os idosos, ó, deixa eu grifar direito isso, dentre os idosos que nunca frequentaram a escola, 17% apresentam algum tipo de problema cognitivo. Então, dos que não frequentaram, 17% apresentam algum tipo de problema cognitivo. É esse tipo de coisa que você tem que tomar cuidado, né? Será que ele está pegando 17% de todos os idosos que foram entrevistados ou 17% de um grupo específico de idosos, né? Esse tipo de coisa aí que você tem que ficar esperto na resolução, tá? Depois, se dentre 2.000 idosos pesquisados, olha aqui, ó, quantos idosos foram pesquisados? Ó, 2.000. Um em cada 5 nunca foi à escola. 1 em cada 5 nunca foi à escola. Olha outro dado importante aqui, ó. O número de idosos pesquisados nessa situação e que apresentam algum tipo de problema cognitivo é. Muito bem, então como é que a gente pode resolver o exercício? Olha, vamos organizar de novo. Eu vou colocar aqui o todo primeiro, ó. São ao todo, deixa eu colocar mais para cá, são ao todo aí 2.000 idosos que foram pesquisados. Agora vamos começar a classificar aqui, tá? Tem os idosos, deixa eu fazer um pouquinho maior. Olha, tem os idosos que nunca foram à escola, nunca foram. Eu vou colocar isso aqui como NF, tá? Nunca foram à escola e tem os idosos, obviamente, né, que foram à escola. Ele falou que os idosos que nunca foram à escola representam o que do total? 1/5 do total. Ó. Aliás, o que é 1/5 se a gente fosse transformar em termos percentuais? O quanto que o 1 percentualmente ocupa dentro dos 5? Ah, o 1 ocupa 20%, né? Por quê? Por exemplo, divide 1 por 5 dá 0,2, multiplica por 100 dá 20. Ou então, transforma os 5 em 100, né? Multiplica embaixo e em cima por 20, fica 20 sobre 100, né? 20%. Beleza. Então, olha só, 1/5 de 2.000 nunca foram à escola. Consequentemente, né? O complementar aqui, ó, 4/5 são aqueles que já foram à escola, certo?
Só que aí, depois ele fala assim para nós, ó, ou melhor, no começo ele fala assim, ó, dentre os idosos que nunca frequentaram a escola, então de quem que ele está falando aqui? Quem são os idosos que nunca frequentaram a escola? Esses aqui, ó, tá? Eles que nunca foram à escola. Dessa galera aqui, 17% apresenta algum problema cognitivo. Então, peraí, ó. Eu estou pegando 17% do todo? Dos 2.000? Não, é isso que você tem que tomar cuidado, tá? Sempre fica atento a esse tipo de coisa. É 17% do quê? Você tem que fazer essa pergunta, ó. É 17% daqueles que nunca foram à escola. Então, olha só, eu vou colocar assim. Tem alguns aqui que têm, então, problema cognitivo, né? Que apresentaram problema cognitivo, e tem outros sem problemas cognitivos, que não apresentaram problemas cognitivos. Legal. Então, quantos dos que não foram à escola apresentaram problemas cognitivos? 17%. 17% de quanto? De 1/5 de 2.000. Aí é lógico, né? É claro que tem duas maneiras de você fazer a conta. Por exemplo, aqui quando você tinha 1/5 de 2.000, você já poderia ter feito, né? Quanto que é 2.000 dividido por 5? Ah, dá 400. Aí aqui, ao invés de escrever 1/5 de 2.000, você poderia já ter colocado 400, tá bom? Mas tudo bem, a gente não colocou, não tem problema. Vamos lá, ó. 17% é o quê? 17 sobre 100 vezes. Aí nós temos aqui, ó, 1/5 vezes 2.000. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dois zeros daqui, simplificar com esses dois aqui, né? Ó, 20 por 5 dá 4. 4 vezes 17, tá? Então, ó, 20 por 5 resulta em 4. E 4 vezes 17, nós chegaremos aí à alternativa E. Resposta, então, é 68. Então, veja só, em nenhum dos dois exercícios a gente precisou utilizar regra de 3. Na verdade, você nunca vai precisar utilizar a regra de 3, tá? Eu tenho medo, sinceramente, que você use a regra de 3, porque como eu já falei, eu sou professor, eu corrijo prova, eu vejo os erros que vocês costumam cometer, tá? Normalmente é na regra de 3 que está o problema, né? Porque você acaba relacionando duas coisas ali que não tem uma relação de proporção. Você, por exemplo, tem gente que nesse exercício aqui já colocaria que é 17% do todo, né, dos 2.000, e não é, 17% de 20%, ou melhor, 17% de 1/5, né, de 2.000, como eu escrevi aqui, né? Então são esses cuidados que você tem que ter, né? Por isso que eu falo, desenho diagrama que eu acho mais seguro, tá bom? Tem professor que gosta de regra de 3, nada contra, mas eu particularmente acho que não vale a pena para você. Bom, exercício 3 aqui da Unespinha. Esse aqui já é um pouquinho mais difícil, né? Do que os anteriores. Então ele coloca assim, ó. Em um dia de aula, tem mais dados, ó, presta atenção. Em um dia de aula, faltaram 3 alunas e 2 alunos, porque os 5 estavam gripados. Dos alunos e alunas que foram à aula, 2 meninos e uma menina também estavam gripados. Então teve um pessoal que faltou porque estava gripado, mas teve um pessoal que estava gripado, né? E mesmo assim foi à escola, tá? Depois a gente organiza essas quantidades aí. Dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem dos que estavam gripados era 8%. E dentre as meninas, a porcentagem das que estavam gripadas era 5%. Nos dias em que a turma está completa, a porcentagem de meninos é de... Bom, ele pediu para nós então o número de meninos, né? Porque achar a porcentagem, para você achar a porcentagem de meninos, você tem que ter o total de meninos, certo? Então a gente vai começar a organizar. Eu vou fazer aqui a seguinte coisa, né? Eu vou dizer que nós tínhamos aqui X meninos, já que essa é a incógnita do meu problema, né? Quantidade de meninas eu também não tenho, então nós temos Y meninas, certo? Depois, olha só, o que ele colocou aqui pra gente. Teve um pessoal aí que faltou, então vou colocar aqui, ó. Faltaram. Então, quantos meninos faltaram, né?
2 meninos faltaram porque estavam gripados e meninas foram 3, certo? E ainda, deixa eu fazer uma flechinha menor. E ainda aqui, nós devemos considerar o seguinte, né? Ele fala para nós no enunciado que teve gente gripada que foi à aula, né? Então, para a gente poder trabalhar com essas quantidades aí, vamos criar uma coluna aqui que se chama foram à aula, tá? Vamos pensar assim, ó. São ao todo X meninos. 2 faltaram, não é? Quantos estavam na aula? Então X menos 2 meninos foram, né? Se tem X, faltaram 2, então X menos 2 foram à aula. Nas meninas, ao todo tem Y, faltaram 3. Então, Y menos 3 meninas foram à aula. Agora, para a gente, né, como eu falei, para a gente poder trabalhar com esse dado aí dos gripados, eu vou anotar aqui do lado, ó. Desses X menos 2 meninos que foram à aula, 2 estavam gripados. Tá? Então, X menos 2 meninos foram à aula, 2 estavam gripados. E das Y menos 3 meninas, uma estava gripada. Então, é assim que eu vou organizar aqui, ó. Uma estava gripada. Beleza. Agora, gente, olha só. Vamos voltar ali para o enunciado. Ele falou para nós o seguinte, olha. Ó, dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem dos que estavam gripados era 8%. Então, você tinha lá os meninos que foram à aula. Desses meninos, 8% estava gripada. Ué, pensa assim, 2 não é o total de meninos que foram à aula e estão gripados? Então, esses 8% aí se refere ao 2. Mas ao 2, em que total? Onde que o 2 representa o 8%? Dentro de X menos 2 pessoas. De novo, ó, dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem dos que estavam gripados era 8%. Então, olha lá, usa a ideia da definição. A definição é a seguinte, ó. O quanto que 2 representa no total de meninos que foram à aula? 2 representa, como ele falou no enunciado, 8%. Com essa igualdade aqui, você consegue descobrir, então, qual que é a quantidade de meninos, tá? Então, olha só, o que eu tenho aqui? A parte pelo todo, o quanto que 2 representa dentro do todo x menos 2. Quanto que é isso? 8%, tá? Então, gente, ó, pensa assim, essa equaçãozinha aqui, como é que eu posso resolver? 2 dividido por x menos 2, vou escrever assim, ó, é igual a 8 sobre 100. Agora, o que eu posso fazer se for conveniente para mim? Eu posso girar. Se eu quiser, por exemplo, deixar o x menos 2 na parte de cima, eu giro as duas frações aí dos dois lados. Então, eu vou escrever assim, ó, x menos 2 sobre 2 é igual a quanto? É igual a 100 sobre 8, certo? Você pode agora simplificar, por exemplo, o 2 aqui ó, com o 8, né? Isso aqui vai virar 4. 100 por 4 dá 25, passo o menos 2 somando, eu chego então que x é igual a 27. Legal, achei que x é 27. Só que veja, ele pediu o percentual de meninos nessa sala quando a turma está o quê? Quando a turma está completa. Bom, para achar a turma completa, eu preciso achar o número total de meninas. Como que eu vou fazer isso? Olha só o que ele forneceu aqui para a gente. Ó. Volta lá para o enunciado. Ó. A porcentagem das meninas que estavam gripadas e estavam em sala de aula, né, é de 5%. Então, eu vou fazer um esquema parecido com o que eu fiz aqui com os meninos. Eu vou colocar assim, ó. Quanto que uma menina gripada representa no total de meninas que foram à aula? Então, eu vou colocar lá 1 sobre y menos 3. Isso aqui é igual a 5%. Aí você troca, né, os 5% por 5 sobre 100, etc, etc. Né? Você vai chegar aqui que o seu y, que é o total de meninas,
é igual a 23. Portanto, vamos pensar assim, ó. Qual que é o total de alunos? É só somar. Quanto que dá x mais y? Quanto que dá 23 mais 27? 27 mais 23. Isso aqui você vai chegar então em 50, certo? Então você tem aí um todo de 50 alunos. Legal. Mas a pergunta dele não foi essa ainda, né? O que ele perguntou para nós? O quanto que os meninos representam dentro de 50? Professor, posso fazer regra de 3? Falei, você pode. Se for porcentagem, você pode. Você pode colocar lá, ó, 50 está para 100%, assim como 27 está para x. Mas eu gosto? Não gosto. O que eu faria? Eu faria assim, ó. Eu colocaria lá o percentual de meninos. Então, o percentual de meninos vai ser qual? Vai ser a parte, que é o total de meninos, dividido pelo total de pessoas, tá? Quanto que vai dar aí 27 por 50? Eu uso aquele truquezinho, ó. Transforma o 50 em 100, né? Multiplica embaixo e em cima por 2. Então, em cima, multiplicado por 2 fica 54, embaixo fica 100. Portanto, esse percentual aqui é qual? 54%, que é o que está na alternativa C. Agora, gente, eu coloquei na tela para vocês um exercício do Enem. O pessoal faz muita confusão nesse exercício, tá? Principalmente o pessoal que tenta fazer por regra de 3, tá? Você vai vendo que conforme os exercícios vão ficando mais complexos, mais difícil é você utilizar a regra de 3, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nesse exercício 4 aí. Bom, ele coloca o seguinte, ó. Exercício detalhado, né? Como todo exercício do Enem. O setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer contratações para adequar-se ao artigo 93 da lei tal que dispõe. Artigo 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados, tá? Então, deixa eu grifar isso aqui, ó. Com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas, na seguinte proporção. Então, olha o que ele coloca aqui para nós, né? Se a empresa tiver até 200 empregados, ela vai ter que ter pelo menos 2% de pessoas que se encaixam aqui nesse grupo, ó, reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas, né? Agora, se a pessoa tiver de 201 a 500 empregados, então é obrigado que ela tenha pelo menos 3% de pessoas que se encaixam naquele grupo. De 501 a 1.000 empregados, 4%, e de 1.001 funcionários em diante, ela tem que ter no mínimo 5% de pessoas que se encaixam naquele grupo ali, tá bom? Então, é o que ele colocou no enunciado, né? Olha só, que as empresas estão obrigadas, né? Se ela tem 100 ou mais empregados, ela está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com pessoas desse grupo que eu grifei aqui para vocês, tá bom? Beleza, então a gente sabe qual que é a lei. Agora ele vai dar a situação, contexto. Vamos ver, ó. Constatou-se que a empresa possui 1.200 funcionários. Bom, se a empresa possui 1.200 funcionários, então ela se encaixa aqui, ó, certo? Ela vai ter que ter 5% dos funcionários, pelo menos, como? Desse tipo de grupo aqui, tá? Reabilitados ou pessoas com deficiência. Legal, então vamos lá. Então a empresa possui 1.200 funcionários. Só que 10 são reabilitados ou com deficiência. Gente, se você fizer uma conta aí, ó, para ver o quanto que 10, que é o total de reabilitados ou com deficiência, o quanto que 10 representa dentro de 1.200, isso vai dar próximo aí de 0,83%. Mas a empresa tem que ter quanto? Olha aqui, ó, 5%. Está muito longe, né? Então ela tem que aumentar essa quantia de funcionários aí para se adequar à lei, tá bom? Então depois, ó, para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas empregados que atendem ao perfil indicado no artigo 93.
Bom, então ela vai contratar pessoas. Porque o que ela poderia fazer, né? Ela pode pegar, já que ela tem 1.200 funcionários, ela pode começar a mandar funcionário daqueles do grupo que não é do reabilitados ou pessoas com deficiência embora, por exemplo. Se ela fizesse isso, né? O quanto que aquelas 10 pessoas ali passariam a ocupar num todo que é menor do que 1.200 seria uma porcentagem maior, né? Ela poderia fazer isso, você entendeu qual que é a ideia? Né? Então, se ela mandasse outros que não esses funcionários aqui, ó, reabilitados ou pessoas com deficiência, se ela mandasse outras pessoas embora, então o todo diminuiria. Aí o 10 ocuparia um espaço maior dentro desse novo todo, podendo até, dependendo da quantidade de pessoas que ela manda embora aí, podendo até chegar em 5%, né? O 10 representar 5% do todo. Mas não é essa a ideia. O que eles vão fazer? Eles vão contratar pessoas que se encaixam no grupo, reabilitados ou pessoas com deficiência. Então eles vão somar funcionários e não subtrair funcionários. Tá bom? Bom, então olha a pergunta aqui. O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência habilitados que deverá ser contratado aí pela empresa. Muito bem, então como que a gente pode aqui organizar esse exercício? A gente poderia colocar o seguinte, ó, primeiro, a empresa tem lá 1.200 funcionários. Essa é a situação atual. Aí, nós temos aqui as pessoas reabilitadas ou com deficiência. E esse aqui é o grupo das outras pessoas, os que não são reabilitados nem que possuem deficiência, tá? Bom, quantas pessoas tem aqui, ó? Tem 10 ao todo. Se a empresa tem 1.200 pessoas, outros então são em números de 1.190. Tudo bem? Legal. Então agora nós vamos pensar o seguinte. Essa empresa, ela quer fazer o quê? Ela quer adicionar pessoas aqui, ó, nessa região. Eu vou dizer que ela vai adicionar X pessoas. Só que você tem que também pensar outra coisa. Se ela adicionar X pessoas a esse grupo, é lógico que, ao todo, ela também está adicionando X pessoas. Então, se tinha 1.200 funcionários e eu contratei X funcionários reabilitados ou deficientes, então a empresa agora vai ter 1.200 mais X pessoas, certo? Bom, aí, muita atenção agora, ó. O que o total de pessoas deficientes ou reabilitadas, o que esse total de pessoas aqui, ó, deve representar no todo? Quanto que isso deve representar no todo? Ah, deve representar 5%. Então, peraí, ó. A ideia do exercício aqui vai ser a seguinte. Vou até pegar uma cor aqui porque eu estou empolgado, ó. O 10 mais x representa a parte. O 1.200 mais x representa o todo. E você sabe que porcentagem é o quê? É a parte dividido pelo todo. E ele me deu a porcentagem. A qual porcentagem que eu quero chegar? Ah, eu quero chegar a 5%. 5%. Então, 5% vai ser o quê? Bom, 5% é o que eu quero que a parte, os deficientes e reabilitados, representem no todo em 1.200 mais x. É assim que a gente vai resolver o exercício. Você não precisa ficar fazendo regra de 3, tá? É só lembrar qual que é o conceito. Porcentagem, a parte pelo todo. Então faz, ó, 10 mais x dividido por 1.200 mais x, a parte pelo todo, é igual a porcentagem. A porcentagem que eu quero chegar é 5%. Assim, fazendo as continhas aqui, eu vou descobrir qual que é o x necessário e suficiente aí para a gente chegar ao exato número de 5%, tá bom? Então, como que a gente pode resolver isso aqui, ó? Isso é 5 sobre 100. Eu vou girar essa fração. Eu vou colocar assim, ó, 100 sobre 5. Se eu girei a fração da esquerda, né, eu vou girar ali a fração da direita.
Então, do lado direito vai ficar 1.200 mais x dividido por 10 mais x. Fiz isso porque daí eu já divido 100 por 5, isso aqui vai dar 20. Então, isso aqui é igual a 1.200 mais x dividido por 10 mais x. Legal. Gente, agora você continua resolvendo isso aí, você vai chegar aqui 19x é igual a 1.000, e aí você vai obter aqui que x é aproximadamente 52,64. Então, olha, para dar 5%, o x tem que ser 52,64. X é a quantidade de funcionários reabilitados ou deficientes. Bom, tem como ele contratar 52,64 funcionários? Não faz sentido. Agora, se ele contratar menos do que 52,64, ou seja, se ele contratasse, por exemplo, 52 funcionários, não daria, né? Não daria, daria menos do que 5%. Então, para ele garantir que seja pelo menos 5%, né? O número mínimo de empregados que ele vai ter que contratar é qual? É, ó, 53. Aí ele vai ter pelo menos 5% e vai se adequar ali àquela lei, né? Artigo 93, tá bom? Então, a resposta aqui é a alternativa E. A ideia agora é a seguinte, eu vou fazer outros 2 exercícios com vocês e vocês vão perceber que o raciocínio vai ser o mesmo que esse. Tem exercício que eu vou ter que adicionar alguma coisa à parte e consequentemente ao todo. Você vai resolver desse jeito. Tem exercício que eu vou ter que subtrair alguma coisa da parte e consequentemente subtrair do todo também. Você vai fazer exatamente o mesmo raciocínio, a parte pelo todo. Olha só, esse exercício da Unicamp, eu acho fantástico esse exercício aqui, eu achei ele muito bom, né? Então ele coloca para nós assim, uma quantidade de 6.240 litros de água apresentava um índice de salinidade de 12%. Então eu vou escrever assim aqui, ó. Você tinha lá 6.240 litros, tá? 6.240 litros. O índice de salinidade, né, o índice de sais ali solvidos, é o quê? É de 12%. Então vamos dizer que, deixa eu colocar de outra cor aqui, olha, a quantidade de sais aqui representa 12% do total. Que total? 6.240. Agora, é lógico que o restante que aliás vai ser o quê? Água, né? O restante representa o quê? Representa 88%. Opa, achei que eu estava de azul. Olha aí. O restante, então, representa 88%, né, do total, que é 6.240. Beleza. Bom, só por curiosidade, você não precisaria fazer isso, tá? Deixa eu pegar uma cor aqui. Você não precisaria fazer isso, mas 12% de 6.240, que número que é esse, tá? Se você fizer a continha aí, você vai chegar em 748,8 litros. Então, desse volume aqui de 6.240 litros, né, 748,8 litros é de sais, né, que estavam ali dissolvidos. É o total de sais, tá? Bom, agora, olha o que ele falou. Devido à evaporação, esse índice subiu para 18%. Bom, vamos fazer um esqueminha aqui para você entender. Ó. Imagina que você tem aqui uma determinada... Ficou horrível isso, né, gente? Perdão aí. Ó. Você tem um determinado aqui, acho que é Becker que chama, né? O pessoal da química aí me corrige. Você tem aqui um Becker, tá? E nesse Becker aqui, você tem uma determinada quantidade de água, tá? Deixa eu colocar água. A água não é azul, né? Mas a gente desenha de azul, tá? Uma convenção. E você tem aqui no fundinho, ó, uma determinada quantidade de sais. Como que eu represento sal, hein? Qual que é a cor certa? Sei lá, amarelo? Acho que sal nem é amarelo, né? Bom, enfim. Imagina que isso aqui, ó, sejam
Então, os sais, tá? Ou seja, isso aqui, ó, é o quê? 18%. Oh, perdão, 18% não, né? O primeiro dado que ele deu aí é de 12%, tá? Então, isso aqui representa 12% desse volume total aqui de água mais sal, tá? Aí, o que começa a acontecer? Começa a haver aqui evaporação. Começa a haver evaporação. Se houve evaporação, o nível da água que estava aqui em cima, ele vai diminuir, tá? Quanto? Depende. Vamos dizer que ele chegou, ó, ele estava ali, ele chegou aqui assim, ó, tá? Diminuiu o nível da água. Se o nível da água diminuiu, não faz sentido você falar que aquela quantia de sal, que naquela quantidade passada de água que nós tínhamos ocupava 12%, vai continuar ocupando 12%? Não vai, né? Então aconteceu o quê? Se a água diminuiu e a quantidade de sal continua do jeito que estava antes, né? O espaço que ela vai ocupar no todo, a parte que ela ocupa no todo agora é maior do que 12%. É isso que ele está falando no enunciado. Ó. Devido à evaporação, o índice de salinidade, que era 12, subiu para quanto? Subiu para 18%. Tá bom? Então, olha só, o que era 12 foi para 18%. Legal. E como que eu posso utilizar isso aí no meu exercício? Bom, aí eu posso utilizar da seguinte maneira. Eu vou ter que fazer assim, ó. Eu vou ter que dizer aqui que evaporou uma quantidade X de água. Lembra que no exercício passado a gente adicionava alguma coisa, colocava aqui mais X? O que eu fazia depois mesmo? Ao todo eu adicionava também mais X. Só que agora, como eu estou subtraindo X dessa quantidade aqui, então, logicamente, né, que eu devo subtrair do total, né? O volume foi perdido aí em X litros, né? Então, agora olha só, 12% de 6.240, que eu falei para vocês, é 748,8 litros. Então, essa quantia aqui representa, dentro do todo, que é 6.240 menos x, representa o quê? 18% agora. Né? Então, fazendo dessa forma, eu consigo descobrir qual que é o x que deve evaporar para que 748,8 dividido por 6.240 menos x resulte em 18%. E aí eu consigo achar o x, que é o volume de água que evaporou. Tá? Então é assim que a gente vai resolver. Então o que eu poderia escrever aqui? 748,8 dividido por 6.240 menos x igual a 18%. Não vou fazer isso, porque trabalhar com 748,8 vai ser um porre. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar do jeito que está em porcentagem mesmo, ó. 12% de 6.240. Isso aqui dividido pelo todo, que é 6.240 menos x, eu quero que isso chegue a 18%. Eu quero que isso ocupe, né? Eu quero que isso aqui ocupe no todo 18%. Quem que deve ser o x para isso? Eu fiz de novo. Regra de 3? Não, a parte pelo todo, né? Então, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, como desse lado é 12%, 12 sobre 100, esse sobre 100 que está aqui eu já posso cortar dos dois lados, tá? Pensa que eu cortei 1 sobre 100, né? O fator 1 sobre 100 dos dois lados, acabou. Vou simplificar também isso aqui, ó, por quanto? Por 6 e aqui por 6. Aí eu vou obter o seguinte, ó, 12 por 6 vai dar 2. 2 vezes 6.240. Aí eu vou passar 6.240 menos x multiplicando. 6.240 menos x, que multiplica. Vai lá, 18 por 6, quanto que dá? 3. Vou fazer depois aqui a distributiva. Eu vou chegar nisso, ó. 3 vezes 6.240 menos 3x. Isso aqui é igual a 2 vezes 6.240. Veja que eu estou levando os números, dá para ir levando sem fazer conta, não é isso? Agora, eu vou deixar aqui, ó, menos 3x. Do outro lado ali, sem fazer muita conta, eu posso pensar assim, ó. Suponha que no lugar do 6.240 você tem um y. Então ficaria aqui 2y e aqui 3y. Jogo 3y lá para a esquerda. Fica 2y menos 3y. Dá o quê? Menos 1y. Ou
seja, menos y. O que é y mesmo? 6.240. Então, menos 6.240. Assim, multiplicando por menos 1 dos dois lados e passando 3 dividindo, eu vou chegar que o x é igual a 2.080 litros. Significado disso, então, qual que é? Tem que evaporar um volume de 2.080 litros de água para que o índice de salinidade, que ocupava 12%, ocupe agora 18%. Veja que para isso eu não precisei adicionar sais. Eu mantive o sais parado e diminuí a quantidade de água. Assim, o sal, né, ocupou um valor relativo maior ali dentro, tá bom? E finalmente chegamos aqui ao último exercício. Exercício número 6, então, da FUVEST. Um reservatório, é 2004 esse exercício. 2004 foi uma das provas mais difíceis da FUVEST, tá? Exercício é velho, mas é bom, né? Conceito matemático nunca fica velho, né? Ele pode deixar de cair, mas não é o caso desse aqui, né? Esse aqui, ainda exercícios desse tipo, com esse tipo de raciocínio, cai bastante. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Pegar uma canetinha boa. Bom, um reservatório com 40 litros de capacidade já contém 30 litros de uma mistura com gasolina e álcool. Né? 30 litros, desses 30 litros aí, ó, 18% é álcool. Deseja-se completar o tanque com uma nova mistura. Eu vou até colocar uma cor diferente, porque isso aqui vai ser importante. Né? Ó, deseja-se completar o tanque com uma nova mistura gasolina-álcool, de modo que a mistura resultante tenha 20% de álcool. O que é a mistura resultante? Bom, se você tinha 30 litros e você vai completar o tanque, você vai jogar então mais 10 litros, já que a capacidade é 40, tá? Então ele quer que essa mistura aí, final, né, tenha 20% de álcool. Mas olha a pergunta dele, que venenosa. Ó, se você não interpretar direito, isso é o exercício, ó. Qual o percentual de álcool nessa nova mistura? O que ele está chamando de nova mistura? É a mistura que completa o tanque. Então, a resposta do exercício que você vai ter que dar é o percentual de álcool, né? Não na mistura grande. Senão, o percentual de álcool na mistura grande eu já tenho, é 20%, né? Eu quero o percentual de álcool na mistura de 10 litros que eu coloquei para completar os 40 ali. Tudo bem? Então, veja. Para quem não entendeu, a ideia é a seguinte: eu quero que tenha 40 litros e 20% seja álcool. Só que, inicialmente, eu tinha 18% de álcool. Eu tenho que montar uma nova mistura, que foi como ele chamou. Essa nova mistura ela vai ter que ter uma quantidade de álcool que, quando eu misturar essa nova mistura de 10 litros naquela mistura de 30 litros, venha a conter 20% de álcool. Tudo bem? Então, que quantia que é essa que deve ter ali nos 10 litros para que eu chegue a 20% de álcool no todo? Complexo o exercício, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer um desenho aqui. Vou fazer um desenho até melhor para vocês aqui. Vocês merecem coisa melhor do que isso, ó. Este é meu becker. Ele é assim mesmo. Bom, eu vou dizer que nosso becker aqui, né, como ele disse na verdade, né, que nosso becker tem uma capacidade aí, ó, de 40 litros ao todo, né? Só que o que está cheio no nosso becker? Ó? O que está cheio no nosso becker é o quê? Ou melhor, são 30 litros, certo? Nessa aqui, eu tenho uma mistura entre álcool e gasolina. Né? Então, aqui dentro, ó, eu tenho álcool e gasolina. Qual que é o percentual de cada um aqui na minha mistura? Bom, aí ficou assim, ó. Álcool, gasolina. Quanto que eu tenho de álcool mesmo ao todo que ele falou pra gente, ó? 18% nessa mistura de 30 litros, né? Então, vou colocar aqui, ó. 18% de 30
representa o total de álcool. Faz a continha aí rapidinho, ó. Corta esse zero com esse zero, né? Fica aí 18 por 10 dá 1,8. 1,8 vezes 3 eu vou chegar em 5,4. Então 5,4 litros aqui é de álcool. O restante, né? Eu não preciso nem fazer 82% de 30, né? Pega o restante, faz 30 menos 5,4, vou chegar aqui em 24,6 litros de gasolina. Tudo bem? Agora, o que vai ser feito aqui, ó? Eu vou preparar uma nova mistura, tá? Vou colocar de cinza, ó, nova mistura. Essa mistura aqui, ela tem ao todo 10 litros. Bom, e esses 10 litros aqui é o quê? É a gasolina mais álcool, né? Eu estou colocando uma nova mistura aqui entre gasolina e álcool. Bom, eu vou na verdade aqui, deixa eu colocar uma letra mais decente para essa situação, né? G e A, tá bom? A soma aqui de G com A dá o quê? Dá exatamente 10, né? Estou colocando uma mistura então entre gasolina e álcool, totalizando aí 10 litros. Então veja, qual que é o meu novo todo? O meu novo todo é 30, que é o que tinha, né? Deixa eu colocar em azulzinho aqui, ó. Deixa eu escrever aqui também. Todo, vai. Novo todo. O novo todo vai ser qual? É 30, que é o que eu já tinha, mais o quê? X mais Y, né? O que é o X mais Y aqui? É 10, né? Ou seja, o meu novo todo, então, passa a valer 40, né? Eu completei o tanque, certo? Eu enchi ali. Agora, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a mistura como um todo, né, esses 40 litros, ali dentro tenha 20% de álcool, tá? Puxa, gente, perdão, eu chamei de X mais Y aqui, né? Eu estou chamando de G e A. Calma aí, deixa eu só corrigir aqui, ó. Então é mais G mais A, perdão. Tá? Então isso aqui sim totaliza 40, tá? Beleza, agora sim, né? Tá perfeitinho ali. Legal. Então, olha só. O que eu quero? Eu quero que o álcool, nessa mistura toda aqui, represente o quê? 20% do total. Tá escrito aqui, ó. Tem que ter 20% do total, tem que ser álcool. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Uma vez que eu adicionei uma quantidade G de gasolina, ó, G de gasolina e A de álcool, a minha quantidade de álcool na mistura de 40 litros é o quê? 5,4 mais A. Então eu simplesmente vou escrever assim, ó, 5,4 mais A, que é a quantidade de álcool na nova mistura, na mistura grande, né? 5,4 mais A, dividido pelo todo. Quanto que é o todo? 40. Isso aqui tem que ser igual a 20%. Legal. Resolveu a continha? Você vai chegar aqui que o seu azinho ele tem que dar 2,6 litros. Tá? Ou seja, o azinho não é o que você adicionou na nova mistura, na mistura de 10 litros. O azinho, então, ele vale 2,6. Tá? Então, dos 10 litros lá que você adicionou, 2,6 é álcool. Esse é o valor suficiente para que a mistura, que estava com 30 litros e tinha 18% de álcool, tenha agora 40 litros e então 20% de álcool. Tá? Então, o A tem que ser 2,6. Mas olha a pergunta dele. Qual o percentual de álcool na nova mistura? O que é a nova mistura mesmo? A nova mistura é a mistura de 10 litros. Tá? Então você vai ter que fazer assim, ó. O quanto que 2,6 representa na nova mistura, ou seja, na mistura de 10 litros. Porcentagem o quê? É uma fração com denominador 100. Aqui embaixo está 10, para 100 só falta um zero, multiplica por 10 em cima e embaixo, fica 26 dividido por 100, também conhecido como 26%, tá bom? Então essa aqui é a resposta aí do exercício, ou seja, a quantia de álcool que eu tive que colocar na mistura de 10 litros
corresponde a 26% desses 10 litros, ok? Gente, é o seguinte, eu vou deixar então uma lista de exercícios, tá, para vocês fazerem. Façam esses exercícios, tá? Eles são bons e eles vão trabalhar com as ideias aqui que a gente trabalhou em aula, beleza? E aí, nos próximos episódios dessa nossa série de porcentagem aqui, eu vou trabalhar com outros raciocínios, eu vou chegar em aumento e desconto, etc, tá bom? Então, é isso aí, gente. Um abração para vocês.